Como tratar e curar o cancro do rim, cancro de células renais. Carcinoma de células renais, RCC, é um cancro do rim que se origina no revestimento do túbulo convoluto proximal. Uma parte dos tubos muito pequenas no rim que o transporte de moléculas de resíduos a partir do sangue para a urina. RCC é o tipo mais comum de câncer renal em adultos, responsáveis por cerca de 90 a 95% dos casos. O tratamento inicial é mais vulgarmente, quer parcial ou completa remoção do rim afetada, S. Quando o câncer não se metastizado, disseminação para outros órgãos, ou aprofundaram os tecidos do rim. A taxa de sobrevivência de 5 anos é de 65 a 90%, mas este é reduzido consideravelmente quando o câncer se espalhou. O corpo é extremamente bom em esconder os sintomas e, como resultado, as pessoas com CCR muitas vezes têm doença avançada no momento em que é descoberto. Os sintomas iniciais de RCC frequentemente incluem: essas síndromes afetam mais comumente tecidos que não foram invadidas pelo câncer. Os PNS mais comuns observados em pessoas com RCC são: níveis elevados de cálcio no sangue, policitemia, o oposto da anemia, devido a um excesso de produção de eritropoetina. Trombocitose, excesso de plaquetas no sangue, levando a um aumento da tendência para a coagulação do sangue e hemorragias, e amiloidose secundária. Sinais e sintomas. Historicamente, os médicos esperavam uma pessoa apresentar-se com 3 descobertas. Esta tríade clássica é: hematúria, que é quando não há sangue presente na urina. Flanco-dor, que é a dor na parte lateral do corpo entre a anca e costelas, e uma massa abdominal, semelhante à formação de gases, mas maior. É agora conhecido que esta tríade clássica dos sintomas ocorre apenas em 10 a 15% dos casos, e é geralmente indicativo de que o carcinoma de células renais, RCC, em fase avançada. Hoje, RCC é frequentemente assintomáticos, que significa pouco ou nenhum sintomas, e é geralmente detectada incidentalmente, quando uma pessoa está a ser examinado para outras doenças. Causas. Carcinoma de células renais é o tipo mais comum de câncer renal em adultos. Ela ocorre mais frequentemente em homens de 50 a 70 anos de idade. A causa exata é desconhecida. O seguinte pode aumentar o risco de cancro do rim: fumador, obesidade, tratamento de diálise, a história familiar da doença, pressão alta, rim em ferradura, o uso prolongado de certos medicamentos, como analgésicos ou pílulas de água, diuréticos, doença renal policística. Doença de von Hippel-Lindau, uma doença hereditária que afeta os vasos sanguíneos no cérebro, olhos e outras partes do corpo. Os sintomas desta cancro podem incluir qualquer um dos seguintes: dor abdominal e inchaço, dor nas costas, o sangue na urina, inchaço das veias em torno de um testículo, varicocele, dor no flanco, perda de peso, crescimento excessivo de pelos em mulheres, pele pálida, problemas de visão, exames e testes. O médico irá realizar um exame físico. Isto pode revelar massa ou inchaço do abdômen, a varicocele na bolsa escrotal masculina. Os testes que podem ser encomendados incluem a tomografia computadorizada abdominal, química do sangue, hemograma completo, CPC, urografia excretora, PIV, os testes de função hepática, arteriografia renal, o ultrassom do abdômen e rim, os testes de urina. Os seguintes testes podem ser feitos para ver se o câncer se espalhou: a tomografia computadorizada abdominal, abdominal MRI, cintilografia óssea, raio-x do tórax, TC de tórax, PET scan.
Tratamento: a cirurgia para remover a totalidade ou parte do rim, nefrectomia, é recomendado. Isto pode incluir a remoção da bexiga, os tecidos circundantes, ou nodos linfáticos. A cura é improvável, a menos que todo o câncer é removido com cirurgia. Mas mesmo que alguns câncer é deixado para trás, ainda é beneficiar da cirurgia. A quimioterapia não é geralmente eficaz para o tratamento de câncer de rim. Os medicamentos do sistema imune interleucina 2, IL-2, ou nivolumab pode ajudar algumas pessoas. Os medicamentos que têm como alvo o desenvolvimento de vasos sanguíneos que alimentam o tumor pode ser usado para tratar o cancro do rim. Seu provador pode lhe dizer mais. A terapia de radiação normalmente não funciona para o câncer renal. Estilo de vida: os fatores de risco maiores para RCC são estilo de vida relacionada, tabagismo, obesidade e hipertensão, pressão arterial alta, foram estimados a representar até 50% dos casos. A exposição ocupacional a alguns produtos químicos, tais como amianto, cádmio, chumbo, solventes clorados, petroquímicos e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, foi examinado por vários estudos com resultados inconclusivos. Outro fator de risco é suspeita uso a longo prazo de drogas não esteroides anti-inflamatórias, NSAIDs. Finalmente, os estudos descobriram que as mulheres que tiveram uma esterectomia estão em mais do dobro do risco de desenvolver carcinoma de células renais do que aqueles que não têm. A razão para isto permanece incerto. Genética: fatores hereditários têm um impacto menor da susceptibilidade individual com parentes imediatos de pessoas com CCR têm um risco 2 a quadruplicam de desenvolver a condição. Outras condições geneticamente ligadas também a aumentar o risco de carcinoma de células renais, incluindo carcinoma papilar renal hereditária, leiomiomatosa hereditária, síndrome de Birt-Ogdube, síndrome do tumor hiperparatiroidismo mandíbula, carcinoma de tireoide papilar familiar, von Hippel-Lindau disasiane doença falciforme. O risco mais importante que afeta a doença, contudo, não é geneticamente ligado a traço. Pacientes com doença cística adquirida dos rins exigindo diálise são 30 vezes mais propensos do que a população em geral para desenvolver RCC. Fisiopatologia: o tumor surge a partir de células do epitelium. It renal tubular proximal é considerado um adenocarcinoma. Ter dois subtipos, esporádicos, isto é, não hereditárias, e hereditários. Ambos esses subtipos são associados com mutações no curto braço do cromossomo 3, com os genes implicados quer se trate de genes supressores de tumor, BVS e TSC, ou oncogenes, como CME. Diagnóstico: os primeiros passos para diagnosticar esta doença são a consideração dos sinais e sintomas, e um histórico médico, a avaliação médica detalhada do estado de saúde passado, para avaliar todos os fatores de risco. Com base nos sintomas apresentados, uma série de testes bioquímicos também pode ser considerado como parte do processo de triagem para fornecer uma análise quantitativa suficiente de quaisquer diferenças de eletrólitos, vezes renal e função hepática e coagulação do sangue. A um exame físico, a palpação do abdômen pode revelar a presença de uma massa ou um alargamento de órgãos. Embora esta doença careça de caracterização nas fases iniciais do desenvolvimento do tumor, com base em considerações diversas manifestações clínicas, bem como a resistência à radiação e à quimioterapia são importantes. Os principais ferramentas de diagnóstico para a detecção de carcinoma das células renais são ultrassons, a tomografia computadorizada, TCE, e imagiologia por ressonância magnética MRI, dos rins. Classificação: carcinoma de células renais, RCC, não é uma entidade única, mas sim um conjunto de diferentes tipos de tumores, cada um derivado a partir das várias partes do nefrônio,
epitélio ou túbulos renais, e que possuam características genéticas diferentes. Análise de urina. A presença de sangue na urina é um sinal comum presuntivo de carcinoma de células renais. A hemoglobina do sangue faz com que a urina a ser oxidado, marrom ou vermelho na cor. Alternativamente, exame de urina pode testar para o açúcar, proteínas e bactérias que também podem servir como indicadores de câncer. Um hemograma completo também pode fornecer informações adicionais sobre a gravidade e disseminação do câncer. Hemograma completo. O CBC fornece uma medida quantificável dos diferentes células em toda a amostra de sangue do paciente. Tais células examinadas no presente teste incluem células vermelhas do sangue, eritrócitos, glóbulos brancos, leucócitos, e plaquetas, trombócitos. Um sinal comum de carcinoma de células renais é a anemia através do qual o paciente exibe deficiência nas células vermelhas do sangue. Testes CBC são vitais como ferramenta de triagem para exame da saúde do paciente antes da cirurgia. Incoerências com contagem de plaquetas também são comuns entre esses pacientes com câncer e outros testes de coagulação, incluindo eritrócitos, taxa de sedimentação ESR, tempo de protrombina, PT, tempo de tromboplastina parcial ativada TTPA, devem ser consideradas. Química do sangue. Os testes químicos de sangue são realizados se o carcinoma das células renais é suspeito de cancro tem o potencial para elevar os níveis de produtos químicos específicos no sangue. Por exemplo, as enzimas hepáticas, tais como a aspartato-aminotransferase, AST, e a alanina-aminotransferase, ALT, são encontrados para estar em níveis anormalmente elevados. O estadiamento do cancro também pode ser determinado por níveis elevados anormais de cálcio, o que sugere que o cancro pode ter metastizado para os ossos. Neste caso, um médico deve ser solicitado para uma tomografia computadorizada. Testes de química de sangue também avaliar o funcionamento global dos rins e pode permitir ao médico para decidir sobre novos exames radiológicos. Radiologia. O aspecto característico do carcinoma de células renais, RCC, é uma lesão renal sólido que perturba o contorno renal. Terão frequentemente uma margem irregular ou lobulada e pode ser visto como um nódulo na região pélvica ou abdômen inferior. Tradicionalmente, 85 a 90% de massas renais sólidas vai passar a ser RCC, mas massas renais císticas também podem ser devido a RCC. No entanto, os avanços de modalidades de diagnóstico são capazes de diagnosticar, aliás, uma grande proporção de pacientes com lesões renais que podem aparecer a ser pequeno em tamanho e do estado benigno. 10% da RCC irá conter calcificações, e alguns contêm gordura macroscópica, provavelmente devido à invasão e envolvimento da gordura perirenal. Decidir sobre a natureza benigna ou maligna da massa renal com base no seu tamanho localizada é um problema, como o carcinoma de células renais também pode ser cística. Como existem várias lesões renais císticas benignas, cisto simples renal, cisto renal hemorrágica, neproma cística multilocular, doença renal policística. Ocasionalmente, pode ser difícil para o radiologista diferenciar uma lesão cística benigna de uma maligna. O sistema de classificação de Wozniak de lesões renais císticas classifica-os em grupos que são benignos e aqueles que precisam de ressecção cirúrgica, com base nas características de imagem específicos. Os principais exames de imagem realizados a fim de identificar carcinoma de células renais são scans pélvica e abdominal CT, testes de ultrassom dos rins, ultrassonografia, exames de ressonância magnética, urografia excretora, PIF, ou angiografia renal. Entre essas principais testes de diagnóstico, outros exames radiológicos, como a urografia excretora, tomografia por emissão de positrons, PET, de digitalização,
ultrassonografia, arteriografia, venografia e digitalização de osso também podem ser utilizados para auxiliar na avaliação de estadiamento massas renais e para diferenciar tumores não malignos de tumores malignos. A tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, TCE, com contraste é rotineiramente usado para determinar a fase do carcinoma de células renais nas regiões abdominal e pélvica. Tomografias têm o potencial para distinguir massas sólidas de císticas e pode fornecer informações sobre a localização, palco ou disseminação do câncer para outros órgãos do paciente. Os elementos principais do corpo humano que são examinados para envolvimento metastático de carcinoma de células renais podem incluir a veia renal, nódulo linfático e o envolvimento da veia cava inferior. Multidetectores. Características de imagem CT têm aplicações em diagnóstico de pacientes com carcinoma de células renais claras, descrevendo as diferenças dessas células ao nível citogenética. Ultrassom. Ultrassonografia pode ser útil na avaliação de tumores renais assintomáticos questionáveis e lesões renais císticas se a tomografia computadorizada de imagem é inconclusiva. Este procedimento radiológico seguro e não invasiva utiliza ondas sonoras de alta frequência para gerar uma imagem interior do corpo em um monitor de computador. A imagem gerada por ultrassom pode ajudar a diagnosticar carcinoma de células renais com base nas diferenças de reflexões do som na superfície de órgãos e as massas de tecidos anormais. Essencialmente, testes de ultrassons podem determinar se a composição da massa renal é principalmente sólido ou cheias com líquido. Uma biópsia percutânea pode ser realizada por um radiologista utilizando ultrassons ou a tomografia computadorizada para orientar a amostragem de tumor para efeitos de diagnóstico de patologia. No entanto, este não é realizado rotineiramente porque quando as características típicas de imagiologia do carcinoma de células renais estão presentes, a possibilidade de um resultado negativo de forma incorreta, juntamente com o risco de uma complicação médica para o paciente pode tornar mais desfavorável do ponto de vista de risco-benefício. No entanto, os testes de biópsia para análise molecular para distinguir entre tumores benignos e malignos renais é de interesse investigativo. Imagem de ressonância magnética. Imagem por ressonância magnética MRI, scans fornecer uma imagem dos tecidos moles do corpo usando ondas de rádio e ímãs fortes. A RM pode ser usada em vez de CT se o doente apresenta uma alergia aos meios de contraste administrados para o teste. Por vezes, antes da ressonância magnética, uma injeção intravenosa de um material chamado de gadolínio de contraste é dada para permitir uma imagem mais detalhada. Os pacientes em diálise ou aqueles que têm insuficiência renal devem evitar estes materiais contrastantes, pois podem induzir um efeito raro, mas grave, a equipa conhecida como fibrose nefrogênica sistêmica. A cintilografia óssea ou de imagens do cérebro não é realizada rotineiramente menos que os sinais ou sintomas sugerem potencial de comprometimento metastático dessas áreas. RMNS deve também ser considerado para avaliar a extensão do tumor que tenha crescido em grandes vasos sanguíneos, incluindo a veia cava, no abdômen. A ressonância magnética pode ser usado para observar a possível propagação do cancro no cérebro ou na medula espinhal se os sintomas presentes paciente que sugerem este pode ser o caso. Urografia excretora. Pielograma intravenosa IVP, é um procedimento útil para a detecção da presença de massa renal anormal no trato urinário. Este procedimento envolve a injeção de um corante da contraste para o braço do paciente. O corante viaja a partir da corrente sanguínea e nos rins, que no tempo, passa para dentro da bexiga e rins. Este teste não é necessário se uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética tem sido conduzido. Angiografia renal. Uma angiografia renal utiliza o mesmo princípio que o PIV. Como este tipo de raio-x também utiliza um corante de contraste.
Este ensaio radiológico é importante no diagnóstico de carcinoma de células renais como uma ajuda para examinar os vasos sanguíneos nos rins. Este teste de diagnóstico baseia-se no agente da contraste que é injetada na artéria renal até ser absorvida pelas células cancerosas. O corante contrastante fornece um esboço mais claro dos vasos sanguíneos orientados de forma anormal que se acredita estarem envolvidos com o tumor. Isto é imperativo para cirurgiões, uma vez que permite que os vasos sanguíneos do paciente para ser mapeados antes da operação.